vamos estudar algumas questões de princípio multiplicativo. Vamos começar. Uma bicicleta tem 3 engrenagens na coroa, que giram com o pedal, 6 engrenagens no peão, que giram com a roda traseira. Observe a bicicleta abaixo e a tabela que apresenta o número de dentes da engrenagem de todos, de igual tamanho. Cada marcha é uma ligação feita pela corrente entre a engrenagem da coroa e uma do peão. Aí está a bicicleta, você tem as engrenagens da primeira marcha, 49 dentes para a coroa. Na segunda marcha, 39 dentes. Na terceira marcha, a coroa tem 27 dentes. O peão, na primeira marcha, 14, na segunda, 16, na terceira, 18, na quarta, 20, e na quinta, 22, e na sexta, um dente da engrenagem da coroa quebrou. Para que a corrente não se desprenda com a bicicleta em movimento, admita que a engrenagem danificada só deva ser ligada à primeira ou à segunda engrenagem do peão. Nesse caso, o número máximo de marchas distintas que podem ser utilizadas para movimentar a bicicleta é: primeiro, nós vamos escolher uma engrenagem da coroa e uma do peão. Usando a engrenagem quebrada da coroa, nós teríamos uma engrenagem da coroa, 2 engrenagens do peão. Usando o princípio multiplicativo, 1 vezes 2 dá 2. Usando a engrenagem não quebrada, nós teríamos 2 engrenagens na coroa e 6 livres no peão. 2 vezes 6, 12. Como a gente vai usar ou uma ou a outra, sempre que aparecer o ou, você soma os valores do princípio multiplicativo que você operou. Então, somando 12 mais 2 dão 14. Então, o número de marchas são 14 marchas distintas. Agora, uma questão do Enem de 2007. Estima-se que haja no Acre 209 espécies de mamíferos, distribuídas conforme a tabela abaixo. Observe bem a tabela, dê uma pausa e olhe bem para ela. Deseja-se realizar um estudo comparativo entre 3 dessas espécies de mamíferos, uma do grupo dos cetáceos, outra do grupo dos primatas e uma terceira do grupo dos roedores. O número de conjuntos distintos que podem ser formados com essas espécies para esse estudo é igual a... Aí você vai ter aí as alternativas A, B, C e D. E E. Vamos pegar de novo a tabela, observar o grupo dos cetáceos, primatas e roedores. Temos 2 cetáceos, 20 primatas, 20 espécies de primatas, 33 espécies de roedores. Vamos, então, usar o princípio multiplicativo. 2 vezes a espécie do cetáceo, 20 espécies de primata, 33 de roedores. Multiplicando tudo, vamos ter 1.320 possibilidades distintas de estudo. Uma questão agora com um diagrama. O número de ligações distintas que a gente pode fazer para sair de X e chegar a Z, todos os caminhos possíveis. Primeira coisa que a gente vai observar é o diagrama. E observar que a gente pode seguir vários caminhos diferentes, como ir de X para R, depois para Z, de X para S, para depois ir para Z, e assim por diante. Então, vamos analisar esses caminhos com cuidado, para que a gente possa descobrir quantos caminhos diferentes a gente pode fazer. Vamos escolher primeiro os caminhos superiores, que vão de X para R, de R para Y e de Y para Z. Você tem 3 caminhos de X para R, 3 caminhos de R para Y e 2 caminhos de Y para
Z. Sempre que você tiver uma questão de vestibular com caminhos, é só usar o princípio multiplicativo. Multiplicando as possibilidades, então, 3 caminhos de x para R, 3 de R para Y e 2 de Y para Z. Então, vai ficar 3 vezes 2, que dão 18 caminhos diferentes. Vamos agora analisar o mesmo caminho pegando R, só que não passando em Y agora. Nós temos 3 caminhos de x para R e 1 caminho de R para Y. Então, vai ficar 3 vezes 1, dão 3 caminhos distintos. Vamos agora escolher caminhos diferentes. Vamos seguir em linha reta, de x para Y e de Y para Z. De x para Y, você tem 1 caminho. E de Y para Z, 2. Então, vai ficar 1 vezes 2, 2 caminhos distintos. Vamos agora fazer um caminho pela parte inferior, saindo de x e indo para S. De x para S, você tem 3 caminhos. Se você escolher de S para Y, você vai ter mais 2. E de Y para Z, mais 2. Então, vai ficar 3 vezes 2 vezes 2, que dão 12 caminhos distintos. Mas a gente poderia escolher de x para S e depois de x para S e depois Z. Se a gente escolher esses caminhos agora, nós vamos ficar com 3 possibilidades de x para S e mais 2 caminhos de S para Z. Então, vai ficar 3 vezes 2, que dão 6. Nós temos 18 caminhos, 2 caminhos, mais 12 caminhos, mais 6. Somando tudo, nós vamos então ter 41 caminhos diferentes. Nós temos mais uma questão. O construtor dispõe de 4 cores, o verde, o amarelo, o cinza e o bege, para pintar 5 casas, dispostas lado a lado. Ele deseja que cada casa seja pintada apenas com uma cor, que 2 casas consecutivas não possuam a mesma cor. Por exemplo, 2 possibilidades diferentes de pintura que você teria aí. A pessoa poderia pintar verde, amarelo, bege, verde e cinza. Ou poderia pintar verde, cinza, verde, de novo, o bege e o cinza. Você não pode deixar 2 cores do lado iguais. Determine o número de possibilidades diferentes. Primeiro, nós temos 5 casas. Questão típica de vestibular. Sempre que você tiver as condições nessa situação e as possibilidades para você fazer, você vai ter na primeira casa as 4 cores possíveis. Na segunda, você não pode mais usar as 4 cores, então você vai ter 3 possibilidades. Na próxima casa, você ia ter 4 cores, mas você já usou uma, tem 3 possibilidades, e assim por diante. Como são 5 casas, vai ficar 4 vezes 3, vezes 3, vezes 3, vezes 3, que dá 324 maneiras diferentes